Muito bem, retomando as nossas atividades, é importante darmos seguimento, darmos continuidade à nossa aula de número 1, conceitos fundamentais do fenômeno jurídico. E eu vou compartilhar com vocês, a partir desse momento, a minha tela com as transparências, com os slides relacionados à disciplina e à aula sobre conceitos fundamentais do fenômeno jurídico. Nós trabalhamos na semana passada a questão do homem, a adaptação social e o direito, e eu dizia que o direito serve, como uma série de outras espécies de mecanismos, como ferramenta da adaptação progressiva do homem à vida em coletividade. Quando se fala em coletividade, nós apontamos indiretamente para uma série de renúncias, de abdicações que fazemos em prol, em troca daquilo que nos é proporcionado pela vida em conjunto, pela vida em coletividade. Eu expliquei ao nosso diretor, o professor Rodrigo Gago, também a nossa professora Ana Paula, coordenadora de graduação, que eu teria muito mais tranquilidade para ministrar as aulas, e poderia ministrar aulas substancialmente melhores, não que elas sejam boas, mas seriam substancialmente melhores se eu pudesse acordar um pouquinho mais tarde. Falei assim para eles, se as aulas se iniciarem às 10 horas da manhã, e se forem aulas, sei lá, 50 minutos já tá bom, até às 10h50, mas seriam as melhores aulas que eu poderia dar. Professor Rodrigo, professora Ana Paula, já conheço eles há algum tempo, na mesma hora sensibilizaram e disseram, não, Estevam, fique à vontade, a gente vai tentar fazer o possível. Só que, como você tem esse problema de precisar acordar um pouquinho mais tarde, você não vai poder dar as aulas, das primeiras aulas da manhã, então nós vamos contratar um outro professor para dar aulas no seu lugar. Nossa! Eu esbocei um sorriso, me senti como se eu fosse um artista de televisão. Outro dia assisti aquele filme, Era Uma Vez em Hollywood, vocês já assistiram, do Quentin Tarantino? Eu me senti o próprio Leonardo DiCaprio tendo o Brad Pitt como um dublê. Quer dizer, então vai ter outro professor para dar aula no meu lugar de manhãzinha? Nossa Senhora, como eu sou importante. Eles falam, sim, você é muito importante, só que a gente vai ter que pagar por esse professor e, por via de consequência, o seu salário vai ser reduzido. Mas aí eu não gostei muito da notícia que eles deram. Aí eu peguei, eu sempre carrego comigo os meus óculos, meu relógio, minha carteira, meu celular, e carrego uma balancinha de 2 pratos. E aí eu pus na balancinha de 2 pratos, de um lado, a comodidade que me seria proporcionada por poder acordar um pouquinho mais tarde. E de outro lado, a comodidade que me seria proporcionada por manter o meu salário, sem que ele caísse à metade. Continuo dando aulas às 7h30 da manhã. Não tem jeito. Por que isso se fez necessário? Isso se fez necessário porque viver em coletividade pressupõe uma série de renúncias e abdicações, mas, ao mesmo tempo, proveitos, vantagens, certas espécies de comodidades que a vida isolada não nos proporciona. Suponham que eu seja um produtor de milho. Tudo bem, eu gosto muito de milho. Aliás, gosto de praticamente todos os alimentos feitos com milho, tirando canjica, por razões que eu já expus a vocês. Se não sabe, é porque não assistiu a porcaria da minha aula. E aí, por mais que eu goste bastante de milho, chega uma hora em que você precisa trocar o excedente do milho por outros gêneros alimentícios. Feijão, o arroz, a cevada, o centeio, o trigo. E, eventualmente, é que gordinho sempre pensa em comida, mas trocar, eventualmente, por outros instrumentos que podem ser úteis. E essas trocas não se dão com a natureza, elas se dão com outras pessoas. As interações sociais me permitem transformar o excedente, que já não me seria útil, eu já estava com milho pela tampa, por outras coisas que me são mais apetitosas naquele momento. Apetitosas no sentido filosófico da expressão, não no sentido gastronômico. O apetite, no sentido de atender a uma tendência, a uma necessidade, a uma carência que eu acabaria por ter. E nós poderíamos ter aqui 2 espécies de visões que justificariam essa espécie de migração do estado de natureza inicial, onde prevalece a satisfação irresignada e incontrolada das minhas necessidades, das minhas tendências, eu não tenho que dar satisfações a quem quer que seja. É uma plena liberdade, mas, em contrapartida, ali prevalece a lei do mais forte.
E, de outro lado, haverá o Estado social, e como elemento viabilizador dessa transição entre o Estado de natureza e o Estado social, haverá a figura do contrato social. Esse contrato social e essa espécie de transição do Estado de natureza para o Estado social, isso se pode justificar de diversas maneiras. Às vezes eu posso enxergar o copo meio cheio e às vezes eu posso enxergar o copo meio vazio. Posso enxergar o copo meio cheio, à la John Locke ou à la Jean-Jacques Rousseau, segundo o Tratado sobre o Governo Civil ou o contrato social. Eu saio do estado de natureza, onde eu tenho milho até mais do que o necessário, e migro em direção ao estado social, para que eu consiga maximizar minha utilidade, extrair mais daquilo que me é próprio, graças a certos intercâmbios que a convivência social me proporciona. Ou eu poderia enxergar o copo meio vazio, à la Hobbes, no Leviatã. Realmente eu gozo de uma grande liberdade no estado de natureza. Mas a liberdade para alguém que tem 1,69 m, quando muito, e caminha a passos largos para 1,68 m, 67, 66, essa liberdade pode me custar caro, pode custar minha própria sobrevivência. No estado de natureza, onde prevalece a lei do mais forte, questão de segundos, o Estevão pode virar uma panqueca, esmagado por um sujeito maior. Então, é do meu interesse, para evitar esse extermínio que é absolutamente iminente, migrar do estado de natureza onde prevalece a liberdade e caminhar em direção ao estado social, onde prevalece o direito, onde prevalece a certeza, onde prevalece a ordem e, sobretudo, onde prevalece a segurança. Seja por uma perspectiva otimista, à la Rousseau, à la Locke, seja por uma perspectiva pessimista, à la Hobbes, de um jeito ou de outro, eu faço essa transição. E acabo encontrando no estado social outros com quem eu deverei conviver. É absolutamente essencial à noção de direito a pluralidade de pessoas. Assim como outros mecanismos existem, o direito é um mecanismo de adaptação do homem à vida em coletividade. Onde quer que exista pluralidade de pessoas, necessariamente está presente o direito. Ou em latim, ubi societas ibi ius. Societas não tem o significado aqui de contrato de sociedade, por força do qual as partes, os sócios, aportam em prol de uma atividade comum que no mais tardar vai render lucros a serem repartidos entre eles. Não. Societas aqui, de ubi societas ibi ius, significa onde quer que haja pluralidade de pessoas, ibi necessariamente estará lá presente o direito. Ius ou jus, depende da espécie de pronúncia, do estilo da ortografia, se germanófilo, se no modelo mais tradicional, no modelo mais italiano, mas às vezes fala em ius com i, às vezes com jus com j, mas de um jeito ou de outro nós estamos falando em direito. Ocorre que, havendo pluralidade de pessoas, necessariamente estará presente o direito, só que o direito de determinados grupamentos de pessoas acaba sendo muito mais complexo do que o direito de outros grupamentos de pessoas. Um aldeamento indígena existente lá nos rincões da Amazônia, contingente populacional reduzido, está caracterizado pela presença do direito, ainda que Estado não exista. Não existe estruturação de poderes, não existe divisão de funções, mas aquelas pessoas convivem de modo quase que espontâneo. Vocês vão dizer, mas o direito não estará presente. Estará. Porque no momento em que alguém se servir de algo, com ânimo de exclusividade, todos os demais, como os participantes daquela casa do Big Brother, vão dizer, não, isto que está aí pertence a todos. Deve ser utilizado em benefício comum. Pois bem, a repreender esse sentido de apropriação exclusiva, estará presente o direito, ainda que um direito rudimentar. Nós vivemos num direito bastante exuberante. Não, professor, eu estou aqui na pandemia, em casa, eu não entro em contato com o direito. Não. Todos nós respiramos, todos nós interagimos e, portanto, vivemos em contato com o direito. Entenda uma coisa. Outro dia, todos os dias pela manhã, eu acordo e vou em direção à sacada, à varanda. E a primeira coisa que eu faço, minha sogra ainda está dormindo, a Elaine também está dormindo, minha esposa no quarto,
A primeira coisa que eu faço é limpar o banheiro dos gatos. E é engraçado, porque eu respeito as pessoas que estão aqui, eu tento fazer isso da maneira mais silenciosa possível, e aí eu me agacho para limpar os banheirinhos. A descida até que é fácil, mas depois, na hora de levantar, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso ir num quiroprata. É possível, eu ando com uma dor nas costas. Vocês sabem que eu nem sabia que eu tinha ossos nas costas, aqui na lombar? Mas quando eu levanto, meu Deus, para voltar à posição original é um parto. Ah, professor, isso acontece, é ver que é a velhice. Eu sei. Mas onde eu quero chegar? Enquanto os meus ossos funcionavam muito bem, eu sequer me dava conta do fato de que tinha ossos na coluna. Agora que eles estão funcionando mal, eu me dou conta da existência de cada um dos ossinhos que me doem constantemente. Quando os ossos funcionam bem, nós estamos no âmbito da chamada fisiologia. Quando alguma coisa não funciona bem, nós caminhamos em direção à patologia. Se eu vou muito ao banheiro fazer xixi, é uma questão fisiológica ou patológica? Depende. Se eu estou tomando rios de água, é fisiológico. É bom que eu vá bastante ao banheiro, senão eu vou explodir. Agora, se eu não tomo muita água, estou indo cada vez mais ao banheiro, tem que tomar cuidado. Posso estar passando aí por uma desidratação e tem que estudar a causa. É um mau funcionamento de alguma coisa no meu organismo. E às vezes a gente tem a tendência de só achar que o direito está presente em situações patológicas, quando dá algum problema. Não, professor, eu nunca vivenciei, me deparei com o direito da vida, porque eu nunca propus processo algum. Ledo engano. Talvez você nunca tenha se deparado com o direito na sua feição patológica, realmente, uma lide, um conflito de interesse qualificado, pretensão, resistido e satisfeito. Mas o direito na sua feição fisiológica bate a porta de todos nós, dia a dia. Eu quero pedir uma comida pelo aplicativo, é um contrato que acaba sendo celebrado entre mim e o restaurante. Quero tomar um ônibus, a mesma coisa. São inúmeras as operações jurídicas com as quais nós nos deparamos na nossa realidade cotidiana. E quanto maior for o número de interações sociais, tão mais complexo será o sistema jurídico. Imagine o seguinte, nesse contexto de pandemia, muita gente perdendo emprego, tendo as suas remunerações reduzidas, eu acabei entrando em contato com um sujeito que é proprietário de uma papelaria aqui nas vizinhanças. Eu também tenho uma papelaria. Nós nunca nos bicamos muito, porque eu sempre percebi que esse sujeito dava umas olhadas meio que estranhas para minha esposa. Nunca gostei muito disso. Só que agora a coisa apertou e eu fui conversar com ele, tomei coragem. Falei assim, oi fulano, tudo bem? Meu nome é Estevam. Ele falou, claro que te conheço, Estevam, dono da papelaria aqui do lado, meu concorrente. Tudo bem, bom dia. Sempre conversamos apenas bom dia, boa tarde, boa noite. Aí ele, aliás, o marido da Elaine. Eu falei, sim, marido da Elaine, você conhece a minha esposa, né? Ele falou, claro que conheço aquela jiboia. Tive aula com ela no ensino fundamental. Sua esposa é insuportável. Ela azucrinava a professora, azucrinava todos nós. Detestava sua esposa. Quando ele detestava minha esposa, eu já fico menos preocupado, não? Aí eu olho para ele e falo, realmente, continua a mesma jiboia. Piorou com o passar do tempo. Mas eu vim aqui falar a respeito das nossas papelarias, estava pensando em fundir os negócios. Aí ele olha para mim e fala, você sabe, eu também pensei nessa ideia. E acho que seria uma tentativa, pelo menos, sobrevivermos a essa questão da pandemia. Pergunto, se eu e esse meu vizinho quisermos unir as nossas papelarias, será que o Estado precisa autorizar esse tipo de operação? Nesse momento aqui pelo chat, alguns alunos começam a responder. Acho que não, acho que sim, acho que... E tem um que usa uma expressão em letras garrafais, mas isso é indelicado. É como manter o microfone aberto durante a aula. O sujeito em letras maiúsculas, obviamente que não. Aí, obviamente, meu Deus. Qual é o seu nome? Obviamente que não. Adam Smith. Aí eu, o quê? Adam Smith? Aquele? Ele, sim... Escrevi uma obra conhecidíssima chamada A Riqueza das Nações. E na minha obra, A Riqueza das Nações, diz o aluno Adam Smith, eu digo que, num sistema de concorrência perfeita, em que todos os agentes econômicos têm mais ou menos a mesma capacidade de influenciar naquilo que se verifica em mercado, você pode ficar tranquilo, professor Estevam. Até hoje, seus 42 anos, alguma vez você morreu sufocado? Falou, não,
Às vezes tive dificuldade maior de respirar, mas nunca morri sufocado. O Adam Smith disse. Da mesma forma, pode ficar tranquilo, porque haverá uma mão invisível que vai funcionar como uma espécie de sistema imunológico do mercado, e quando algum agente econômico andar fora da linha, a mão invisível vai servir como elemento suficiente para coibir comportamentos errados. Pode confiar. Diante dessa afirmação, proveniente de um dos maiores pensadores da economia, eu, Estevão, sou levado a acreditar naquilo que ele está falando. Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado Uma Mente Brilhante, em que nós temos lá retratada, ainda que de maneira hiperbólica, a história de um matemático chamado John Nash. E John Nash diz, numa das passagens daquele filme, não que Adam Smith está errado, mas que algumas de suas conclusões precisam ser revistas, porque ele parte de premissas que não necessariamente correspondem àquilo que sempre acontece. Outro dia, eu ia em direção à quitanda, aqui nas proximidades da minha casa, para comprar agrião. Eu gosto muito de agrião, principalmente na hora do almoço. Aí eu fui comprar agrião, encontrei um aluno vindo em sentido contrário. Ambos estávamos mascarados. Aí eu, você não está entendendo nada? Eu também não consegui entender nada do que ele fala, mas é importante para manter a saúde. Mas daí veio aquela tecla SAP, e eu percebi que ele estava falando que estava todo feliz, porque ele vinha do shopping com uma sacola gigantesca, e ele tinha comprado uma impressora por R$150. E eu felicitei, falei, puxa, comprou uma impressora por R$150, que beleza. Aí ele foi crescendo, né, se estufando, todo pimpão, falou, não é só uma impressora, é uma impressora, um fax, é um scanner, é uma fritadeira air fryer, deve ter até a cura da Covid aqui dentro. Eu olhei para ele e falei, olha só, né, eu também pensei com um pouco de inveja, porque foi uma bela compra por R$150, mas daí o Estevão, com o espírito de porco, falou, mas escuta, você viu quanto que custa o toner dessa sua impressora? Aí ele falou, não vi, mas não deve ser caro, se a impressora é 150, o toner deve ser baratinho. Eu falei, olha, volta lá e verifica. Ele falou, eu vou levar a impressora em casa, daí eu volto. Eu falei, olha, volta lá antes, verifica quanto é o toner, hein? Ter carregado 2 vezes a impressora. E lá que o aluno voltou. Eu voltei para minha casa, depois de passar na quitanda, devia ter tropeçado, porque eu acabei sendo movido pela minha inveja da compra boa que o aluno tinha feito. E aí, dias depois, acabei encontrando esse aluno. Ele disse, professor, mas você me livrou de uma boa. Eu falei, como? Ele falou, porque eu fui ver o valor do toner, a impressora era barata, mas daí eu virava refém da empresa. E tinha que comprar o toner da empresa. E o toner, que eu ia comprar de tempos em tempos, era o olho da cara. Obrigado, hein, professor? Nossa, mas me deu um remorso. A sanção moral, lembram? Do Silas, encontro da semana passada? E eu percebi que eu sou praticamente um santo, porque até quando eu tento prejudicar as pessoas e tô com o coração maldoso, até aí eu acabo ajudando os meus alunos. Olha que maravilha. Estevão Santo. Bom, mas voltando. Percebem? Parecia um ótimo negócio à primeira vista, a compra da impressora, mas observando-se o negócio sob uma operação, uma perspectiva de longo prazo, era uma péssima operação. Eu pergunto, seria razoável que eu jogasse uma partida de xadrez para perder? Vocês vão dizer, não, claro que não, só se você for um imbecil de marca maior. Eu falo, opa, vamos manter o respeito e a urbanidade, hein? Quando eu pergunto a vocês se é razoável jogar uma partida de xadrez para perder, eu quero saber se a satisfação que existe na minha função utilidade em ganhar uma partida de xadrez, por exemplo, 10 utiles, se ela é superior a outras satisfações que o jogo de xadrez pode me proporcionar. Que satisfações, professor? Se eu estou interagindo na mesa de xadrez com meu filhinho, o Andrezinho, tem 10 anos. Passei a manhã de hoje ensinando para ele as regrinhas do xadrez. Como se movimentam as pedras. Vejam, ele sabia jogar damas. Para explicar para ele, olha, a bendita da dama se move para frente. A bendita do peão não. O xadrez se movimenta para frente, mas come para a lateral, na diagonal. O movimento do cavalo é esse. O movimento do bispo é na diagonal. O movimento da torre é para frente e para trás. A rainha pode tudo, o rei não pode nada. Aí ele
como o senhor e a mamãe, né, pai? Falei, olha, quietinho. Depois de ter ensinado todas as regrinhas para o meu filho, 1 hora de aula teórica, parecia ele um daqueles adolescentes que vai para a autoescola e não quer ter aula teórica, ele quer ter aula prática. Lá que fomos eu e o Andrezinho para frente do tabuleiro. Não que o encantamento dele fosse muito, porque ele está acostumado a jogar videogame, a ver aquelas explosões, cores, sons, e o tabuleiro de xadrez não é tão atraente. Mas aí começamos a jogar. Agora imaginem, tem que concorrer com o videogame dele. Imaginem se eu ganho daquela criança a partida de xadrez em 1 minuto. Checkmate! Consegui! Ganhei de uma criança que acabou de aprender a jogar xadrez em menos de 1 minuto. Eu sou o Kasparov, Bob Fischer, o Mequinho, pelo menos. Não, eu sou um cretino de marca maior. Porque ganhei de uma criança que acabou de ser ensinada como funciona um jogo de xadrez, em 1 minuto, é claro. A única coisa que eu conseguirei de duradouro nessa vida é gerar um trauma gigantesco na criança. Existem algumas pessoas que, por exemplo, aprendem a dirigir, tiram a carta e quando vão fazer o percurso, que já faziam durante a autoescola, às vezes nas primeiras semanas acabam se envolvendo em um acidente. Não é coisa grande, não, pequenino acidente. Mas aí já ficam traumatizadas, porque são tantos pedais, câmbio, retrovisor, cinto de segurança, volante. Meu Deus, não quero, vou andar de transporte coletivo. E, aliás, nada contra, hein? Se eu pudesse andar de transporte coletivo, a minha vida inteira eu andaria. Não por nada, não estou falando mal, mas é que realmente eu não gosto muito de dirigir, não tenho muita paciência para isso. Mas eu conseguiria traumatizar o menino jogando xadrez, assim como eu traumatizo uma pessoa que se envolve no acidente de trânsito na primeira semana depois de conseguir a carta. Então, eu não acabo jogando deliberadamente para perder, mas eu acabo dando alguma espécie de chance ou de sopa para que aquele jogo acabe se prolongando mais do que o natural, para que a criança comece a se afeiçoar por aquela partida. Aquilo que parece pouco razoável na lógica de curto prazo, do quero ganhar a partida do meu adversário, acaba se tornando razoável e compreensível quando eu utilizo uma lógica de médio e de longo prazo. Me é mais interessante fazer com que a criança desenvolva o gosto pelo xadrez. Da mesma forma, aquele comportamento que parecia irracional de vender impressora barata pode parecer muito razoável para a empresa que vende impressoras quando ela acaba ganhando rios de dinheiro com base no toner. Vejam, suponham que para produzir este relógio eu tenho um custo de R$1. Seria razoável vender este relógio a 90 centavos? Não, professor, não. O senhor quer dizer, o senhor está dizendo que custou R$1 para produzir, o senhor quer mais 90 centavos de lucro? Não. Eu tive um custo de R$1 para produzir o relógio e eu quero vender 90 centavos. Vocês olham e falam, mas é um imbecil de marca maior. Se você tem um custo de R$1 para produzir, vai vender 90 centavos, você vai ter prejuízo. Eu falo, exato. Vocês olham e falam, meu Deus do céu, bota uma camisa de força nesse imbecil. Não é possível. E ainda abrem a Faculdade de São Bernardo para uma mula dessas vir dar aula? Opa, calma, deixa eu explicar para vocês. Outro dia, eu desci até o térreo lá aqui do nosso prédio. Eu encontrei alguns outros vizinhos. Não sei se eu já disse a vocês, eu não sou uma pessoa muito social. E aí, nós estávamos lá na piscina, estava calor, e eles queriam conversar. Professor, você gosta de conversar com seus vizinhos? Lá que não queria eu muito que conversar. De repente, o que eu fiz? Eu falei, vamos brincar de apneia? Aí ele fala, vamos? O que é apneia? Eu falei, a gente faz um exercício, todo mundo mergulha e fica lá tentando ficar bastante tempo debaixo d'água, quietinho, claro, para não morrer afogado. Aí eles, vamos. Mal sabiam eles que eu sou campeão olímpico aqui de São Bernardo do Campo, do Jardim do Mar, de apneia. O campeão olímpico do bairro. Então eu consigo ficar 2,5 minutos segurando a respiração. E aí estávamos lá, submersos, e de repente eu vi que os meus vizinhos queriam passar vergonha. Então eles tentavam se segurar lá embaixo, mas não conseguiam, não tinham o mesmo fôlego que eu. E quando eu emergi, quando eu acabei colocando a cabeça para fora d'água, porque eu também não ia aguentar mais, eu olhei para um lado e para o outro e não tinha mais ninguém.
os meus vizinhos tinham morrido, afogados. E eu tinha a piscina inteira só para mim. Só tinha que tirar os corpos da piscina. Professor, mas que papelão, hein? Vejam, não sei se vocês já ouviram falar em dumping. É uma prática que, volta e meia, acaba sendo apontada como objeto de conduta de alguns empresários inescrupulosos no âmbito internacional, comércio internacional. O sujeito não vende esse relógio a 90 centavos, tendo um custo de R$1, simplesmente porque ele quer fazer liberalidade, caridade. Não. Ele faz isso porque, assim como eu consigo segurar o fôlego submerso durante 2 minutos e meio, até que os meus vizinhos estejam mortos, da mesma forma, ele consegue, com a capacidade econômica que tem, ter prejuízo sistematicamente durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, até que todos os seus concorrentes estejam quebrados. E aí ele goza de uma posição monopolística em mercado, e os seus clientes, que ele batia nas costas e falava cliente amigo, cliente irmão, parecia até aquele locutor do supermercado, cliente amigo, cliente irmão. Na verdade, o cliente se tornou seu refém. E ele vai vender o relógio não mais por 90 centavos, nem por R$1, mas por 2, 3, 4 ou 5 reais. Aquilo que pode parecer pouco razoável à primeira vista, pode ser razoável numa lógica de longo prazo. E quando se tem em mente, claro, a união entre as papelarias do Estevão e do fulano, lógico que o Estado não vai se importar com isso. Mas quando se fala na possibilidade de junção entre 2 grandes cervejarias, como Antártica e Brahma, para dar origem à Ambev, pensem no impacto que a Ambev tem no mercado de cervejas e de refrigerantes. Quando se pensa no impacto da junção entre Sadia e Perdigão, no que diz respeito ao comércio de aves, imaginem que determinadas operações acabam colocando em risco a perspectiva de sobrevivência dos concorrentes e, em última análise, o interesse dos consumidores. Se eu, Estevão, peço licença a vocês e vou tomar um café, falo, daqui a pouquinho eu volto, e um comportamento de aluno acaba desagradando os demais, provavelmente vocês vão acabar se acertando, a mão invisível do Adam Smith vai funcionar. Agora, se eu sou um professor de jardim da infância e falo, vou tomar um café, e as crianças estão lá no parquinho com o monitor, e o monitor é um psicopata, um doente mental, começa a bater na criança, todas as outras crianças vêm em defesa daquela que apanha, mas ainda assim não conseguem dar conta do monitor psicopata. E é necessário que o professor Estevão volte do seu café rapidamente para evitar que aquela situação acabe se tornando ainda mais drástica, ainda mais grave. Num sistema de concorrência perfeita, em que todos os agentes econômicos têm a mesma capacidade de impactar no mercado, a mão invisível dá conta disso. Agora, se não houver uma concorrência perfeita, se os agentes econômicos não tiverem a mesma capacidade de impactar em mercado, talvez a mão invisível não consiga dar conta de todos os problemas. E seja excepcionalmente necessário que o Estado interfira em alguns aspectos da economia. Portanto, senhor Adam Smith, o senhor está correto partindo-se dos pressupostos do sistema de concorrência perfeita. Mas num sistema de concorrência perfeita, alto lá, talvez seja importante a interferência do Estado. Vejam, eu tenho aqui comigo um telefone celular. Suponham que seja um telefone celular caríssimo, de última geração. E eu, Estevão, só utilizo para fazer ligações telefônicas. Não utilizo para e-mail, não utilizo para aplicativo do banco, não utilizo para rede social, não utilizo para nada, só para ligações telefônicas. Vocês vão olhar e falar, putz a vida, professor, mas você é um estúpido, não? Não sabe que dava para comprar um celular mais baratinho? Já que é só para fazer ligação telefônica, não vai ficar gastando dinheiro com um telefone mais caro? Bom, mas o que eu quero saber, é meu, eu paguei, posso só usar o telefone? Vocês vão olhar e falar, mas que grosseiro, lógico, pode, é seu. Tem um sujeito que tecla nesse momento aqui no nosso chat e diz, obviamente que sim. É da turma do obviamente, vão montar um clube dos obviamente. Qual é o seu nome, obviamente que sim? Immanuel Kant. Aí eu olho e falo, Immanuel Kant? Mas que honra! Aí ele, que nada. Eu falo, que honra sua de ter aula comigo? Immanuel Kant, mas como assim, obviamente que sim? E ele diz, engraçadinho isso. Ele diz, escute, o direito de propriedade
e o direito contratual são os espaços por excelência para o exercício da liberdade. No âmbito da propriedade, eu uso, eu fruo, eu disponho, eu reivindico e eu possuo, se for do meu interesse. Se eu não quiser, eu não uso. No âmbito do direito contratual, eu contrato se, com quem e como eu bem entender. Ninguém pode me obrigar a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Caso contrário, não existe liberdade mais no direito privado. É porque a noção de liberdade para Kant é uma noção absoluta, tão absoluta quanto a noção de gravidez. Não dá para estar meio grave. Da mesma forma, se existir alguma espécie de peia, essa noção de liberdade contratual e de liberdade de propriedade estariam fulminadas para Kant. O grande problema é que tem um artigo da Constituição, artigo 5º, inciso 23º, que diz que a propriedade deverá observar sua função social. Enquanto eu só uso a função telefone desse aparelho, a repercussão é pequena. Agora, quando eu sou proprietário de uma fazenda do tamanho da metade do Mato Grosso do Sul e a mantenho fechadinha, não para constituir um santuário, mas simplesmente porque não me interessa explorar a gleba que me pertence, eu estou preocupado em dar aulas aqui na Faculdade de São Bernardo do Campo, opa, alto lá, a minha liberdade encontra alguma espécie de limite. Na necessidade de exploração do meu direito real sobre a coisa, de acordo com aquilo que a Constituição exige. Portanto, senhor Immanuel Kant, a liberdade que é irrefreada na sua forma de pensar acaba encontrando alguma espécie de limite ou de peia nos dias atuais. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na conclusão, meus caros, de que os sistemas jurídicos acabam variando de tempos em tempos. E que aquilo que pode parecer absolutamente razoável num momento, às vezes pode parecer pouco razoável no outro. Setores completamente infensos à interferência do legislador, como por exemplo a economia, podem, com o passar do tempo, a se mostrar como sendo setores sobre os quais o direito deve interferir. Como, por exemplo, a economia, como, por exemplo, o meio ambiente, o direito do consumidor, a tutela dos interesses difusos, coletivos, individuais e homogêneos, o comércio internacional, a diplomacia. Tudo aquilo que poderia parecer um ambiente pouco propício à ingerência do direito vai se tornando uma área absorvida pela juridicidade. O que eu posso estabelecer como regra e que não costuma falhar? Quanto mais complexa é a estrutura social regulada, tão mais expressivo, extenso e abrangente acaba sendo o cobertor jurídico. Se o número de interações sociais acaba sendo maior, normalmente o direito acaba se interessando mais por aquele corpo social e ele acaba se tornando mais robusto, acaba se tornando mais proeminente. Quanto menor for o número de interações sociais, como naquele aldeamento indígena com um contingente populacional reduzido da Amazônia, tão menor será a projeção, a exuberância do sistema jurídico correspondente. Segundo item a respeito do qual gostaria de falar com vocês nessa aula. Mundo fático e mundo jurídico. No primeiro encontro que nós tivemos na semana passada, eu perguntava assim, a chuva cai lá fora é juridicamente relevante? E eu já adiantei, vou perguntar isso novamente na aula de número 12. E aí? Pergunto, a chuva cai lá fora é juridicamente relevante? Alguns alunos dizem que sim, outros dizem que não, e eu digo, a resposta mais adequada para todas as minhas aulas acaba sendo um sonoro depende. Por que depende? Na última segunda-feira, na parte da tarde, começo da noite, eu fui buscar minha esposa no metrô. Ela trabalha uma vez por semana presencialmente no tribunal, e aí eu fui buscá-la lá no metrô. Aí eu saí muito apressado, porque tinha uma banca examinadora e tudo mais, e eu não reparei que ia cair um pé d'água desgraçado. Saí correndo, precisava voltar rápido, a aula da noite ia começar às 8h40, e o fato é que esqueci a janela aberta. Ih, professor, molhou tudo? Não, não molhou tudo, mas molhou um pouco. Eu tinha um pezinho de feijão, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu contei na semana passada do meu sonho da portinha de salão, dessas cataratas de um barril, usar suspensório. Isso são sonhos. Mas eu tenho uma frustração desde pequeno, desde a tenridade. Lá no jardim da infância, no pré, sei lá o quê, a minha professora me deu um potinho, sabe aqueles potinhos de cogumelo?
e me deu um algodãozinho embebido na água, me deu um feijãozinho e falou, coloca o feijãozinho aí no algodão e ele vai germinar mais cedo ou mais tarde. Os feijõezinhos dos meus coleguinhas germinavam, mas de maneira absolutamente maravilhosa. Nunca germinou uma porra de um feijão meu. Mas sabe aquela inveja que me consumia quando o aluno veio com a impressora de R$ 150? Algo ao quadrado acontecia comigo com relação aos feijões. Eu comecei a projetar aquela espécie de inveja nos feijões dos meus amigos. Amigo, né? Bom amigo que eu sou. Mas nunca consegui conviver bem com aquilo. Engraçado que, aliás, eu e minha esposa viajamos nessas férias e um dos passeios que se fez lá nas férias era pescar. Eu nunca pesquei nada na vida, mas é passeio grátis, né? Então a gente vai pescar. Vocês não acreditam, ela também nunca tinha pescado nada, mas ela pescou um peixe. Lógico. Pescar o quê, professor? Eu pesquei um coral. Pode um negócio desse? É uma falta de habilidade, então nunca, em 42 anos, consegui pescar nada, nem uma bota. E eu, aliás, consegui afogar todos os feijõezinhos que eu tinha na minha vida. E aí saí nessa última segunda-feira para buscar minha esposa. Quando de repente eu chego aqui, o pote d'água está transbordando d'água e o feijão está morto. Puxa vida, mas eu fiquei inconsolável. Esse acontecimento, derivado da chuva cair lá fora, teve um impacto psicológico gigantesco. Tanto que eu falei com o meu psicólogo, falei, olha, em lugar de uma sessão semanal, essa semana precisa de 3 ou 4 sessões. Estou muito traumatizado, estou quase cortando os pulsos aqui com a faca de manteiga. Puxa, professor, então foi um acontecimento muito impactante. Juridicamente impactante? Eu não. Psicologicamente impactante. Juridicamente não houve consequência alguma. Eu fiquei nem mais rico, nem mais pobre. Fiz até o velório do bendito do feijãozinho mais. Agora, é engraçado, porque quando eu chegava, eu falei para vocês, 8h40 começava a aula, estava atrasado, em lugar de colocar o carro na garagem, como qualquer pessoa sensata faria, é que, além de tudo, eu sou uma pessoa muito sortuda, sortearam a vaga mais apertada do bendito do prédio para eu estacionar meu carro, já bati o carro 2 vezes lá naquela vaga, e sorriam. Oh, meu Deus do céu, eu sou Ayrton Senna do volante, meu professor é um barbeiro. Pois bem, aí o que eu fiz, porque não podia me atrasar para a aula? Deixei o automóvel do outro lado da rua. E falei, depois da aula, eu venho, pego o carro, guardo na garagem, com toda a paciência. Quando terminou a minha aula, desci e atravessei a rua, cadê meu carro? Sumiu. Na verdade, não sumiu, não tinha sido furtado, não tinha sido roubado. O que tinha se verificado? A chuva tinha levado o carro embora, na inundação. E o meu carro devia estar lá no Ribeirão. Puxa vida, perda total. Professor, você não deve ter dormido, hein? Que dia ruim, além do bendito do feijãozinho, um dia muito ruim. Você também perdeu seu automóvel? Perdi, mas vocês sabem que em matéria de automóvel eu não tive nenhuma espécie de impacto. Não? Não. Nunca foi uma pessoa aficionada com o automóvel. Na verdade, me causaria muito transtorno se eu estivesse zanzando por aí. Mas em contexto de pandemia, em que a gente fica em casa, né? Tem que cultivar o bumbum na cadeira. Aí eu não tinha muito o que sair. Foi só uma questão efetivamente burocrática. Botei a mão no bolso, verifiquei, cartão do seguro, a apólice está valendo, entrei em contato com a companhia seguradora e falei, preciso da indenização. É uma questão meramente burocrática, vou receber a indenização. Então, do ponto de vista psicológico, o impacto da chuva que levou meu automóvel sobre mim foi 0. Mas do ponto de vista jurídico, o impacto, a repercussão jurídica daquele acontecimento foi enorme. Porque eu perdi o direito de propriedade sobre o automóvel e acabei encontrando naquela chuva a causa que me justificou provocar, demandar da companhia de seguradora o pagamento da indenização. Nossa, professor, então a chuva às vezes é juridicamente relevante e às vezes não é? Exato. Se vocês forem um pouco mais criteriosos, vocês vão ver que qualquer fato pode ser juridicamente relevante ou não, de acordo com aquilo que for volido pelo legislador. Alguns desses fatos juridicamente relevantes serão chamados de eventos. Esse item A e esse item B que estão no terceiro alvéolo da nossa transparência. Os eventos correspondem a acontecimentos naturais, incontroláveis pela ação humana. Eu não consigo, por meio de uma conduta humana, determinar agora o evento vai acontecer para produzir certas consequências. Não.
A chuva cai lá fora, o infarto que eu acabo sofrendo, o decurso do tempo, a minha barba crescer. Por mais que exista um elemento humano relacionado, a minha barba crescendo, e eu sou um artista de televisão, tenho que manter a barba rente. Ou então, por mais que eu sofra um infarto e venha a ser objeto daquele acontecimento, não existe nenhuma conduta que determine que, em dado momento, alguma coisa de juridicamente relevante aconteça. Agora, em se tratando de condutas, não. Condutas ou comportamentos pressupõem certas espécies de mobilizações humanas. Ah, professor, sim, condutas ou ações? Não, cuidado. O sinônimo, se a gente admitir algum sinônimo para a expressão conduta, é comportamento. Mas ação não é um sinônimo perfeito para conduta. Por quê? Porque as condutas podem ser ativas ou comissivas, com C. Quando eu adoto um dado comportamento, eu pressiono o gatilho de uma arma e atinjo alguém mortalmente. Ou a minha conduta pode ser omissiva ou abstensiva. Quando, por exemplo, uma criança é deixada sob meus cuidados para que eu alimente um recém-nascido e o neonato acaba morrendo de inanição. Professor, você não alimentou a criança? Não, não fui eu que pus no mundo. Não é minha criança. Me deixaram sob os cuidados, eu estava olhando, não saiu da cadeirinha, eu botei 32 cintos de segurança na criança, da cadeirinha a porra da criança não saiu. Mas morreu de fome. Ué, a criança que se alimentasse, não é isso? Não, professor, você precisava, você se omitiu, deveria ter alimentado a criança. Acaba praticando um homicídio aqui por omissão. Nossa, eu não sabia, porque alguns comportamentos humanos geram efeitos jurídicos à custa daquilo que se faz e alguns comportamentos humanos geram consequências jurídicas à custa daquilo que se deixa de fazer. Ações e omissões, comissões e abstenções. Ah, por isso que o elemento conduta ou elemento comportamento não se confunde necessariamente com a noção de ação ou de omissão. Exatamente por isso. Porque eu posso juntar as duas. A conduta abrange tanto o posicionamento ativo quanto o posicionamento abstensivo ou inativo. E quem decide, no final das contas, até onde vai o direito, é uma figura, pelo menos para o primeiro ano, que eu costumo designar como legislador. Me acompanhe aqui pelo trecho do texto do professor Marcos Bernardes de Mello que eu trago à colação. A norma jurídica atua sobre os fatos que compõem o mundo, atribuindo-lhes consequências específicas, efeitos jurídicos em relação aos homens, os quais constituem um plus quanto à natureza do fato em si. Então, a chuva, que acaba sendo um acontecimento do mundo do ser, no momento em que leva o meu automóvel embora e desfalca o meu patrimônio de direito de propriedade, ela é um acontecimento juridicamente relevante, porque me dá a oportunidade, inclusive, de cobrar a importância da companhia seguradora. Então, nesse caso, além de ser um fato do mundo do ser, é um fato jurídico, porque traz consequências relevantes para o direito. Prossegue o professor Marcos. A norma jurídica adjetiva os fatos do mundo, conferindo-lhes uma característica que os torna espécie distinta dentre os demais fatos, o ser fato jurídico. Ah, entendi. Quer dizer, então, que a chuva às vezes é fato psicológico e às vezes é fato jurídico. Quase isso. Cuidado. Se eu não estiver falando do meu carro, mas do carro do meu vizinho, o sujeito adora carros. A chuva que cai lá fora e leva o carro dele na inundação, Deus o livre, mas acaba sendo um fato jurídico e um fato psicológico ao mesmo tempo. Tomem cuidado com isso. Não é porque o fato é relevante para o direito que ele deixa de ser relevante para a psicologia. Entra um aluno por essa porta e dá um tiro na cabeça do professor Estevão. É um fato do mundo do ser, é juridicamente relevante porque é um homicídio, é psicologicamente relevante porque o Andrezinho vai ficar traumatizado, é relevante para a criminologia, para a antropologia, para a sociologia, para a filosofia jurídica, para diversas áreas o assunto pode ser relevante. O que nos interessa é saber se ele vai ser relevante para o direito ou não. Vamos fazer uma prova dos 9 para saber se vocês entenderam o que eu estou explicando. Me diga uma coisa. O fato de cumprimentar alguém é juridicamente relevante, sim ou não? Professor, eu acho... Olha, já disse, só tem uma resposta que serve em 90% dos casos para o nosso curso. Qual? Professor, depende. Exato. A questão é saber por que depende. Se eu vou tomar um elevador e encontro o vizinho do 93, sujeito desagradável, e eu olho para ele e falo, bom dia, seu Roberto. Ele olha para mim e fala, vá a merda. Mas que grosseirão.
Mas que sujeito mal educado. Como diria Sandra Nemberg, que deselegante. Será que eu posso cobrar uma indenização dele? É verdade. Eu posso nunca mais cumprimentar esse sujeito. Mas cobrar indenização não, porque não causou nenhuma espécie de impacto sobre a minha pessoa. Aliás, eu vasculhei a convenção de condomínio e regulamento interno para ver se dava para aplicar uma multa para esse grosseirão e, no final das contas, eu vi que não. Olha só, o fato de cumprimentar ou não cumprimentar alguém, nesse caso, não é juridicamente relevante. Diferentemente daquilo que pode acontecer na caserna. Como assim, professor? Não contei a vocês? Eu já fui preso na vida. Já, professor? Já. Estava eu no quartel, primeira semana. A comida do quartel é uma comida bem temperada, tem um tempero todo peculiar. Então eu estava sentindo revertério intestinal. Pedi, estava informação, perguntei, tenente, posso ir ao banheiro? Ele, vai, galo. Aí eu saí correndo. Correndo não, né? Porque eu estava no quartel, não estava na minha casa. Fui naquela marcha atlética, sabe? Aquele passo avançado, acelerado. Passei pela frente do comandante. Sabia que era comandante, cheio de gemadas, assim. Eu, bom dia, sorrindo. Aí ele, volta, aluno Estevão, volta. Eu falei, ele me conhece? Não é que me conhecia, é porque no quartel todos nós temos um nome, né? Aqui na frente da roupa, no sotache. Aí ele, aluno Estevão, o senhor passa por mim sem me cumprimentar? Eu falei, não, comandante, eu passei e disse bom dia. Ele mas não é assim que se cumprimenta alguém dentro do quartelamento. O senhor tem que prestar continência. Aí eu falei, esqueci de bater continência. O sujeito quase que me matou, ele falou, bater continência, o raio que eu parto, eu vou bater na sua cabeça. Prestar continência. Aí eu, sim, prestar continência. Tá certo, comandante. Aí eu tive uma aula de praticamente meia hora sobre como prestar continência. Eu devia ter dado uma aula de meia hora sobre como conter os meus fluidos corporais, porque eu também estava quase indo ao banheiro lá sem uma conta. Bom, o fato é que depois da aula sobre continência, eu já estava prestando continência como um oficial general, com a perfeição. Estava indo embora, eu prestei continência como comandante, e ia indo ele, opa, aí eu, pois não, comandante. Ele, aluno Estevão, não se esqueça de que hoje o senhor vai ficar preso aqui no quartelamento. Mas por quê? Eu agora presto continência de maneira perfeita. Ele dizia, presta mesmo, viu? Olha, nunca vi alguém prestar continência tão bem quanto você, mas você não prestou continência antes para mim. E por isso será sancionado e ficará preso no quartel. Pelo menos uma noite. Falei, puxa vida, mas que coisa. Eu tentei ser educado. Ele, não é uma questão de educação. É uma questão de dever, inerente à caserna. Aí tudo começou a fazer sentido. Porque eu tinha visto um soldado falando mal de um tenente, e depois eu achei uma hipocrisia danada, o tenente passou na frente dele, o soldado lá prestou uma continência maravilhosa. Falei, é falso. Tem admiração, mas fica falando mal do tenente. Não. Mas não é uma questão de admiração, externar alguma satisfação. Não. Não com cumprimento que se dá na feira, oi, como vai o senhor? Não, é um cumprimento protocolar. Tem até uma ordem. Primeiro, o inferior hierárquico presta continência para que tão somente, em segundo lugar, o superior responda. E, aliás, o superior precisa responder. É um dever de sua parte também. Então, na verdade, se trata de uma questão jurídica, mas de um direito afeto às organizações militares. Então, o ato de cumprimentar alguém pode ser juridicamente relevante? Naturalmente que sim. Depende até onde o legislador vai. O parentesco havido entre mim e a prima Jurema é juridicamente relevante, sim ou não? Professor, não sei. Vamos lá, vamos pensar um pouco. Telecurso 2000. Eu estou dando a minha aula para vocês, quando de repente sinto um desconforto, um infarto e morro. Para quem que vai meu patrimônio? Você fez testamento, professor? Falo, não fiz. Artigo 1829 do Código Civil, inciso 1º. Seus bens vão para os seus descendentes em concurso com o seu cônjuge. E danou-se. Eu não tenho filhos, nem netos, nem bisnetos. Portanto, inciso 2º, professor. Não havendo descendentes, seu patrimônio vai para os seus ascendentes em concurso com o seu cônjuge. Da mesma forma. Eu não tenho pais, avós, bisavós, já todos são falecidos. Inciso 3º, então. Todo o seu patrimônio vai ficar com o seu cônjuge. Da mesma forma, sou viúvo na data da minha morte. Minha esposa ou meu esposo já tinha falecido há muito tempo.
Então, nesse caso, professor, o seu patrimônio vai ficar com os seus colaterais. Quem são os colaterais do Estevão? Bom, são aqueles que se unem a mim por força de um ancestral comum. Minha irmã, meu irmão, é meu colateral em segundo grau. Um grau me une ao meu pai, ancestral comum, à minha mãe, ancestral comum, e o segundo grau une esse genitor ao meu irmão ou à minha irmã. 1, 2, segundo grau. Meus tios ou meus sobrinhos são meus colaterais em terceiro grau. Um grau me une ao meu pai, outro do meu pai ao meu avô, e outro do meu avô, meu tio. Eu tenho que voltar ao vovô, porque é o ancestral comum. 1, 2, 3, colateral em terceiro grau. E para os sobrinhos funciona da mesma forma. Logo, a Jurema, que é filha do meu tio, prima, ela é minha colateral em quarto grau. Se eu, Estevão, falecer sem ter deixado testamento, sem ter descendentes, ascendentes, cônjuge, irmãos, tios ou sobrinhos, todos os meus bens vão para os meus primos e, em particular, para a prima Jurema, a única prima que eu tenho e pessoa que eu detesto. Nossa, professor, quer dizer, então, encontrei a prima Jurema 2 vezes na vida só, uma num casamento e outra num velório. E ainda assim, não foi uma boa impressão. Todos os meus bens depois da minha morte, se eu não fizer testamento, vão acabar ficando com ela. Olha só, então vou anotar aqui. O parentesco entre o professor Estevão e a prima Jurema é juridicamente relevante. Alma. Pergunto a vocês. Se eu quiser me casar com a prima Jurema, eu posso me casar com ela? Claro que pode, professor. Pode casar com o primo, eu já vi isso. Olha só! Que mamãe e papai não ouçam vocês. Não, já ficou consultando se pode casar com o primo ou não. Não posso me casar com a prima Jurema. Não, professor. Não. E por que eu não posso me casar? Porque a prima Jurema tem bigodes, parece o Rivelino, Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Nesse caso, eu sempre que encontrava a prima Jurema, era consumido pela inveja. Eu olhava para ela e falava, nossa, quanto bigode ela tem, eu queria tanto ter um pouquinho do bigode dela. Ela podia me dar uma mudinha de bigodes, eu nunca tive bigode na minha vida. Agora nem cabelos, mas eu tenho. Vejam, tirando os bigodes, posso me casar com a prima Jurema, sim ou não? Posso. Porque os impedimentos matrimoniais são irrestritos com relação aos ascendentes, não posso me casar com os meus pais, com os meus avós, com os meus bisavós. É restrito também com relação à linha descendente, não posso me casar com meus filhos, meus netos, meus bisnetos. E não posso me casar com os meus colaterais de segundo grau, irmãos, terceiro e terceiro grau, tios e sobrinhos. Mas colaterais de quarto grau podem se casar. Aí o aluno, que às vezes se perde nos exemplos, fica lá. Então, o professor Estevão pode se casar com a prima Jurema. Foda-se a prima Jurema, desculpa o palavreado. Eu não quero saber da prima Jurema. O que eu quero é que vocês entendam que parentesco, a vida entre mim e meu primo, pode ser relevante para efeitos sucessórios, mas pode ser irrelevante para efeitos impedimentos matrimoniais. E aí o aluno, como se tivesse levado uma surra, fala, quer dizer então que depende? Exato. E quem vai definir as regras e as exceções será o legislador. Tudo depende, no final das contas, disso que o legislador estabelece. Conhecer o direito não é conhecer apenas tão somente as regras, mas é conhecer as regras e as suas exceções. Por isso que a disciplina de Direito Civil acaba sendo uma disciplina tão extensa e que acaba sendo abordada ao longo dos 5 anos do curso de graduação. Para encerrar nossa conversa de hoje, eu gostaria de falar a respeito da logicidade do fenômeno jurídico. O funcionamento do direito se dá à custa de operações lógicas. Às vezes, muito de jurídico ocorre e nós não nos damos conta disso. Vamos supor que hoje eu vá completar os meus 18 anos. Ah, sim, professor, amanhã é seu aniversário? Então, só que eu sou descolado e eu não comemoro meu aniversário como todas as pessoas. Não, é como se fosse Réveillon. Eu mobilizo os meus convidados e vamos nos aglomerar para transmitir Covid à exaustão entre 11 da noite e 2 da manhã. No meio da semana. É um verdadeiro sem vergonha esse sistema. E aí, professor? Bom, aí que nós vamos comemorar o meu aniversário exatamente na transição entre o último dia dos 17 anos e o primeiro dia dos 18. Aí, quando estamos lá, na nossa confraternização, faltando 5 minutos para meia-noite, eu percebo que tem um sujeito que olha insistentemente para minha namorada. Isso me desconforta, isso me incomoda. E como eu sou uma pessoa muito serena e equilibrada, eu pego a 765 e dou um tiro na cabeça do sujeito, que morre. E miolo para tudo quanto é lado.
Professor, você é um sociopata, um psicopata, um facínora, você é isso, aquilo. Bom, fato é que eu sou aniversariante e estou no Pix. Passados 5 minutos, parabéns para você, todo mundo comemorando. E o outro irmão gêmeo da primeira vítima, 5 minutos depois do meu aniversário de 18 anos, olha insistentemente para minha namorada. Professor, essa sua namorada e seu namorado aí, não sei não, hein? Às vezes é ele que está dando corda para o outro. Bom, o sujeito não quer enxergar isso. Aí eu pego a mesma 765 e dou um tiro na cabeça do irmão gêmeo da primeira vítima. Será que esses 2 homicídios vão ser recebidos da mesma forma pelo sistema jurídico? Claro que sim, professor. Foram cometidos pelo mesmo atirador, com a mesma arma, na mesma festinha, com diferença de 10 minutos. As vítimas eram irmãos gêmeos, cada uma alvejada na cabeça com um tiro. É a mesma coisa. Não, acho que não, hein? Por quê? Porque aquele primeiro tiro que eu dei, que tirou a vida da primeira vítima, foi dado 5 minutos antes de eu completar 18 anos, quando eu estava submetido ainda, na qualidade inimputável penalmente, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Terei eu cometido um ato infracional, serei submetido a uma medida socioeducativa, eis que penalmente não estarei submetido ao Código Penal e sim ao ECA. Só que o segundo tiro, que tira a vida do irmão gêmeo, acaba sendo desfechado, disparado, quando eu já estava com os meus 18 anos completos, submetido, portanto, ao Código Penal, tendo cometido um crime e não um ato infracional, e sendo submetido, consequentemente, a uma pena e não a uma medida socioeducativa. 2 acontecimentos que, aos olhos de um desavisado, seriam considerados idênticos. Os projéteis triscando a minha cabeça, eu ia saber que meia-noite, parabéns para você, agora esteve imputável, até então era inimputável. Exatamente por isso. O direito tem o poder de modificar a realidade e de criar uma realidade completamente paralela, criar diferenças onde elas aparentemente não existem. Olha só que bonito. Eu tenho aqui ao meu lado 2 cadeiras, e aqui eu tenho o meu querido Caio e aqui o meu querido Tício. Os 2 feitos da mesma carne, dos mesmos ossos e do mesmo sangue. Só que Caio entra pela porta do direito romano do sujeito de direito. Então ele pode ter propriedades, pode celebrar contratos, pode ser pater-famílias e pode herdar e ser sucedido. Já o Tício, mesma carne, mesmos ossos, mesmo sangue, mas ele pode ser objeto de propriedade, pode ser objeto de um contrato, vai ter uma posição muito peculiar na família, mas que não se confundirá jamais com a de pater-famílias, e além disso, ele pode ser objeto de uma sucessão. Eu posso transmitir a propriedade sobre o Tício para outrem, por via de sucessão, causa mortes, mas ele não vai ser herdeiro. Vejam, é uma espécie de criação e atuação arbitrária do direito, criando diferenças onde elas ontologicamente não existem. Mesmas carnes, mesmos ossos, mesmo sangue. Durante o período em que eu estudava na graduação, eu lembro muito bem que, durante a vigência do Código 16, até o advento da Lei do Divórcio de 77, 6.515, os filhos eram tratados de maneira desigual por força da origem da filiação. Se oriundos de um casamento, filhos legítimos, se oriundos daqueles que não estavam casados, mas também não estavam proibidos de casar, filhos naturais, se oriundos daquele que deveria observar a fidelidade inerente ao casamento, mas praticou um adultério, filhos adulterinos, e se filhos oriundos daqueles que estavam impedidos de se casar reciprocamente, filhos incestuosos. E por mais que todos tivessem a cara do papai Estevão, o jeito do papai Estevão, gostassem, tivessem a língua presa, gostassem de direito romano, de Pontes Miranda, por mais que todos tivessem a mesma carinha, eram tratados de maneira diferente, porque o direito considerava como detentores de direitos distintos aqueles que tinham origens, filiações de origens distintas. Até que a lei do divórcio acabou equiparando todos os filhos. Até que hoje, por exemplo, eu tenho de um lado Caio, meu filho natural, meu filho biológico, e Tício, meu filho adotivo, e eu vejo que um é muito mais parecido comigo do que o outro. Quem é mais parecido comigo, meu filho biológico ou meu filho adotivo? Professor, eles têm os mesmos direitos. Não, foi isso que eu perguntei. Eu quero saber quem tem maior, um fenótipo mais parecido com o meu, mais próximo do meu. É lógico que é o meu filho biológico. Se não for filho do açougueiro,
e se o filho adotivo não for aquela trama mexicana, em que acaba sendo filho biológico, que depois eu adoto. Se for um filho adotivo qualquer mesmo, e se for um filho biológico de verdade, claro que o fenótipo do filho biológico será muito mais próximo do meu do que o filho adotivo. No entanto, o direito deixa de lado essas diferenças biológicas do mundo fenomênico e trata aqueles que são ontologicamente desiguais como sendo iguais, do ponto de vista jurídico, tendo os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas. Notem que o direito, às vezes, pode criar diferenças onde elas não existem e, às vezes, ele pode eliminar diferenças onde elas existem, mas são consideradas irrelevantes. E esse processo de atuação do direito se dá em momentos. Que momentos seriam esses? São 5 momentos fundamentais. Eu quero, por exemplo, coibir ou evitar que os meus alunos cheguem atrasados à sala de aula. Está todo mundo chegando muito atrasado em sala de aula. Então, eu crio uma regra. O aluno que chegar atrasado em sala de aula será sumariamente reprovado. Por enquanto, é uma mera hipótese. Porque depois da criação da norma, vai que todo mundo chegue no horário. Todo mundo fica intimidado, ninguém quer ser reprovado. Eis que, então, na metade do segundo bimestre, um aluno vem e chega atrasado. É exatamente o que todo mundo estava esperando. Aquele sujeito chegando atrasado, todo mundo olhando para mim e querendo saber, vai ser um bananão e não vai aplicar a regra ou vai aplicar a regra e vai reprovar o aluno? No momento em que aquele aluno chega e entra em sala de aula atrasado, é como se fosse aquele detetor de presença que a gente encontra nos halls dos elevadores. Não sei se aconteceu. Tá tudo escuro, de repente a gente põe o pé para fora, a luz acende, a gente fala, cadê? Quem acendeu a luz? Foi o detetor de presença. O sujeito entra atrasado na sala de aula, a regrinha estava lá. Todo mundo chegando pontualmente, como se a regrinha estivesse desligada. O sujeito chega atrasado, a regra vem e incide sobre aquele comportamento do mundo do ser que acaba infringindo a norma. A provocação vem do mundo do ser, de um comportamento natural que acaba justificando a incidência da norma jurídica, e a norma jurídica diz. Um atraso que ocorre nas aulas dos professores Caio, Meve, Tis, Público, Semprônio Paulo, pouco interessa. Mas o sujeito que se atrasa na aula do Estevam, isso é juridicamente relevante. Por quê? Porque foi construída uma regra e aquele que entra atrasado vai ser reprovado, vai ter uma consequência jurídica. Terceiro momento, depois da incidência, aquele dado de realidade é tratado como sendo parte do subconjunto jurídico, do mundo jurídico. E por quê? A, B, C, que vem depois do C, E. O fato jurídico tem aptidão a gerar consequências no âmbito do direito. Direitos, pretensões, obrigações, ações, situações de acionado, exceções, situações de exceptuado. São várias as espécies de consequências, mas que no mais das vezes se produzem diretamente como uma decorrência natural da imediatidade dos fatos. Haverá, todavia, certas situações eu vou mencionar isso para vocês apenas em passar agora, porque eu vou me debruçar sobre isso nas aulas de número 15 e, sobretudo, 16 do segundo semestre, mas haverá situações nas quais haverá passagem pelo plano da validade. Quando, por exemplo, o meu automóvel acaba sendo levado pela enchente, ninguém pergunta, a chuva valeu ou não valeu. Outro dia eu estava assistindo uma partida de futebol e um sujeito deu uma cotovelada no outro jogador. Aí ele acabou sendo expulso. Eu olhei para minha esposa e falei, essa falta valeu? Aí ela olhou para mim como se eu fosse um marceiro e falou, não tem falta que valeu ou não valeu. Falta, escanteio, lateral, ou existe ou não existe. Eu, tá bom, né? Não quis ofender. De repente o atacante chuta a bola, ultrapassa a linha e estufa a rede. Como uma decorrência natural, olhei pro placar, estava 0-0, falei, cadê 1-0? Passaram-se 2 minutos e nada de 1-0. Falei, Elaine, não mudou o placar? Não tinha que estar 1-0? Não houve a passagem da bola por sobre a linha, estufou a rede? Ela falou, é verdade, valeu. Você não falou que não tinha questão da validade? Ela falou, então, validade se aplica para gol, mas não se aplica para falta, não se aplica para lateral, para escanteio. Da mesma forma, em direito, haverá fatos jurídicos, como a chuva que ela for e leva o meu automóvel, que não perpassarão pelo plano da validade. Mas quando a ocorrência juridicamente relevante está envolvida com a emissão de declaração de vontade, como a venda, a compra de alguma coisa que me pertence, aí eu preciso saber se aquele que vendeu era capaz. Se tinha menos de 16 anos, precisava ser representado. Se tinha mais de 16 e menos de 18 anos, precisa ser assistido, coadjuvado. Se tem mais de 8 anos, precisamos saber se não foi vítima de um erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude.
tudo isso a seu tempo nós vamos examinar no segundo bimestre. No segundo semestre. De toda forma, no próximo encontro que nós viemos a ter, eu vou falar a respeito da relação entre direito e realidade e também vou falar a respeito das diferentes dimensões do fenômeno jurídico. Também da necessidade de uma visão integrada do sistema, o acolhimento que normalmente se costuma fazer no direito brasileiro da chamada teoria tridimensional do direito, que contempla a juridicidade sob o tríplice aspecto do fato, do valor e da norma, e das razões pelas quais eu não acabo aderindo esse momento, esse fenômeno, essa forma de compreensão do jurídico, e acabo defendendo um modelo diferente, trabalhado com os meus alunos quintoanistas. Mas isso é tema para uma conversa posterior. Eu espero que estejam todos bem. Se tiverem alguma espécie de dificuldade, entrem em contato comigo via estevam.pousada@direitosbc.br. Não guardem as dúvidas, eu estou à inteira disposição para tentar colaborar na medida do necessário. Vou interromper a gravação, desejo a todos um feliz transcurso de semana e nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais.